sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de junho. Em junho eu não fiz tantas leituras, mas foram leituras no geral bem agradáveis, muito boas. E eu posso dizer que é o mês que eu mais cumpri as metas literárias que eu me propus no início do mês. Não porque eu consegui cumprir mais livros ou que eu consegui chegar mais perto de cumprir a meta na totalidade, mas pelo fato de que todos os livros que eu li no mês de junho estavam naquelas metas iniciais, e é a primeira vez que isso acontece. Que todos os livros do mês, finalizados no mês, já haviam sido mostrados no início do mês como leituras que estavam por vir. Geralmente eu sempre me desvio um pouco, coloco um ou outro que não estavam planejados, e dessa vez isso não aconteceu. Então eu só não li mais por falta de tempo mesmo para leitura, enfim, até porque eu gosto muito de assistir filme, de vez em quando eu vejo uma série ou outra, então a gente tem que dividir o tempo. Comecei o mês lendo Guerra do Velho, do John Scalzi, que traz um mundo em que há a possibilidade de nos alistarmos numa guerra interestelar, uma guerra para proteger o planeta Terra de aliens quando nós fazemos 65 anos de idade, ou seja, quando os seres humanos estão idosos, eles podem se alistar nesta guerra e 10 anos depois, quando eles completam 75 anos, eles são chamados para ir para o espaço. As pessoas que se alistam não sabem muito bem como elas estarão aptas para defender, já que muitos já estão enfermos, assim, com doenças, mas elas sabem que essa tecnologia, que deve haver uma tecnologia nas forças coloniais de defesa que as possibilitem tornarem-se aptas para proteger a Terra destes aliens. Então, o livro inteiro é contado em primeira pessoa pelo John Perry, protagonista do livro, e é basicamente uma história de jornada de herói, assim, que nós estamos na pele daquele personagem e que nós iremos acompanhar todo o seu progresso e as suas relações afetivas. Tem um caráter militar, já que eles estão se alistando no exército e eles precisam aprender a lidar com isso, mas eu acho que possui um lado muito mais voltado para esse emocional mesmo do protagonista, das relações que ele vai fazendo aí ao longo dessa sua nova vida fora do planeta Terra. A linguagem do autor é bem simples, é bem acessível, é um livro de ficção científica que qualquer pessoa que está iniciando no gênero pode pegar sem problema nenhum. E é um livro interessante, assim, na medida do possível. Ele tem algumas características que valem a pena, apesar de não ser um dos meus favoritos no gênero. E ele passa por cima de algumas discussões ao longo do livro, ele não se aprofunda muito, mas, assim, a história é promissora. E eu comentei um pouquinho mais sobre este livro num vídeo específico para ele. Eu creio que eu já vou ter postado, então eu vou deixar o link nos cards aqui em cima para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais desses pontos positivos e negativos que eu acabei mencionando no vídeo sobre ele. Outra leitura de junho foi o roteiro de Donnie Darko, do Richard Kelly. O roteiro na íntegra, os roteiros que os atores receberam para gravar o filme, e foi interessantíssimo, assim, ter a experiência de ler o roteiro, especialmente o roteiro de um filme como Donnie Darko, que é tão diferente, tão original na sua proposta. E a edição também tem vários extras, tem um extra muito legal, que é uma entrevista com o criador de Donnie Darko, que é o roteirista e o diretor do filme, e vai trazer várias curiosidades, assim, todo o processo de criação do filme, por trás dos bastidores e todo o processo que levou o filme a chegar nas salas de cinema e posteriormente ser um filme tão queridinho por muita gente. É um livro para quem assistiu o filme. Eu acho que não tem tanta graça assim se você pegar pra ler sem ter assistido o filme, porque não é aquele negócio que o livro originou o filme, e também não é um filme romanceado. É um roteiro, gente, então realmente faz muito mais sentido você ter acesso a esse material aqui, você até gostar do material, se você tiver assistido o filme e tiver gostado do filme. Quer entender um pouquinho mais, assim, da proposta do Richard Kelly para Donnie Darko. Também fiz vídeo sobre ele, quem quiser saber um pouquinho mais aprofundado sobre o que eu acabei de falar aqui, é só dar uma olhadinha nos cards, como sempre eu vou deixar o link. Outra leitura de julho, claro, foi O Adversário Secreto de Agatha Christie. Este é o segundo livro publicado pela autora em 1922 e a primeira aventura de Tommy Tuppence, que são dois detetives da autora. Ela escreveu 5 livros protagonizados por eles ao longo de sua carreira. E este aqui nós somos apresentados a esses personagens que são tão carismáticos. A Tuppence é uma personagem bem à frente do seu tempo, ali na década de 20. Ela é uma mulher com muitas vontades, gosta de tomar iniciativa, não tem isso de donzela em perigo. Ela é tão ativa nesse caso de espionagem ali, logo após a Primeira Guerra Mundial, quanto o Tommy. Então, é uma história divertida, não é um dos meus preferidos da Agatha Christie. Eu realmente prefiro o tipo de história mais whodunit, né? Mais aquela investigação a la Hercule Poirot e Miss Marple, mas é uma história divertida. Eu adorei fazer essa releitura, porque eu acho até que na releitura eu acabei gostando mais dos personagens da Tommy e do Tuppence, criando um carinho maior por eles.
E ele também tem certo mistério, apesar de ser uma história mais de ação mesmo, ação até um toque levemente cômico. Os personagens possuem um leve sarcasmo, eles têm um diálogo divertido. Eu não recomendaria como primeira leitura de Agatha Christie, mas se você já leu outros romances ou até o primeiro romance, né, com Hercule Poirot, é uma boa pedida assim para conhecer um outro lado da autora. Também tem vídeo sobre ele, claro, eu vou deixar o link nos cards como sempre. Outra leitura incrível no mês de junho foi essa maravilha aqui, Jurassic Park. Eu nem esperava gostar tanto deste livro. Eu já era apaixonada pelo filme, então eu sabia que eu possivelmente gostaria do livro, mas eu me apaixonei pela história do livro porque ela é muito mais aprofundada do que aquilo que a gente vê no cinema. Ela tem um discurso científico muito maior por trás sobre os limites da ciência, sobre o que nós não só podemos, mas será que nós devemos fazer com o poder que é nos dado pelo conhecimento científico. E ele vai falar muito sobre teoria do caos, e tem esses diálogos e discussões relacionados à teoria do caos, liderados pelo personagem Ian Malcolm, que é um dos personagens que eu mais gosto no filme, e também do livro, é o meu personagem preferido. São as partes mais interessantes. E também é muito legal, assim, perceber as variações, as mudanças que ocorreram no filme, porque o filme é muito mais simplificado, é um filme muito mais voltado para o entretenimento, um filme familiar, então ele tem outro foco. O livro tem um foco diferente. E por mais que seja até fiel em certo sentido, assim, na questão da ilha, Nubla e os dinossauros, por mais que o filme seja sensacional, ele realmente tem uma pegada, assim, mais leve de entretenimento familiar, do que o filme, do que o livro, que é muito mais cru, tem mais sangue, tem até mais mortes, mais descrições. Eu comentei muito mais sobre minha experiência com o livro e dei vários motivos pelos quais eu acho que você deve dar uma chance ao livro num vídeo que eu fiz sobre ele. Então vou deixar nos cards como sempre. Então bem repetitiva, né, neste vídeo. Eu sempre deixo tudo nos cards, mas é sempre bom frisar que algumas pessoas não veem, é só clicar nesse izinho que tem aqui em cima que vai abrir todos os vídeos que eu mencionei. Essas foram as 4 leituras que eu finalizei no mês de junho. Eu li um pouquinho só dos contos completos, eu queria ter lido muito mais, mas não deu. Eu parei no conto Nevasca, né? Eu terminei os contos de Sebastopol, mas eu já tinha terminado isso basicamente em maio. Eu li só um pouquinho de Sebastopol em junho, então eu não adiantei muito do livro em junho. Eu comecei a ler o conto A Nevasca e eu achei esse conto até agora mais parado, assim. Os outros eu não achei parado, eu gostei bastante dos outros. Esse aqui é um pouquinho mais parado, mais lento, até tedioso em alguns momentos, então isso contribuiu para eu dar uma pausa nesta leitura e acabar focando em outras. Mas eu espero que em julho eu consiga adiantar um pouquinho mais essa leitura aqui, que eu estou adorando. Creio que eu não vou terminar o livro em julho, não tenho mais pretensões de terminar rápido, até porque é um livro legal de você ir lendo, assim, aos poucos, devagar e comentando. Vai ter vídeo em julho sobre alguns dos contos que eu estou devendo. Já tem 3 contos praticamente 3 contos, né, que eu li. Daí eu vou gravar um vídeo sobre esses 3 contos para complementar a nossa série de vídeos sobre os contos completos. E nós vamos conversando um pouquinho mais sobre contos completos aí ao longo das próximas semanas. Então é isso, gente. Essas foram as leituras de junho. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo o que vocês andam lendo nas últimas semanas. Vamos conversar. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Beijos e até a próxima.